Está no ar o programa Sobretudo. Meu nome é Nayara Bispo e hoje eu estou aqui, gente, com uma mulher que ela tem feito um auê aqui em Bauru. Ela que veio para Bauru recentemente, com 6 meses apenas estando na nossa cidade, ela planejou um evento, ela alugou uma salinha lá no 21 Center com 6 mulheres para falar sobre empreendedorismo que vinha, né, o empreendedorismo feminino que vinha após a pandemia, né? A gente sabe que foi assim um momento muito de dificuldade e ela teve essa ideia, ela tomou como propósito de vida e em outubro do mesmo ano essa mulher ela estava de 6 para 400 mulheres. Isso aí, estou falando com Bel Held. Cadê os aplausos? Olá, gente. Querida, muita satisfação, eu venho acompanhando as suas redes sociais, eu vou pedir até me arrepia. Henrique, por favor, passa o VT desse evento de 400 mulheres no Gramado. Onde que foi? Foi no Buffet Santa Felicidade. Maravilha. Passa esse VT aí que é incrível. Empreendedoras, muito provavelmente mães solteiras, mulheres em carreira solo, mulheres que estão acreditando na força que tem, né? E vem essa Bel Held, que é maravilhosa, ela vem e ela instaura dentro das pessoas a vontade de fazer diferente, porque tudo no clube Mais Empreendedoras é muito diferente, é pelo menos muito diferente de tudo que eu já vi. Então, assim, eu tenho muita alegria em estar com ela aqui hoje e eu quero saber tudo. O porquê, como... Como começou, né? Sim, por favor. Bom, gente, né, é um prazer, né? Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui também, de estar compartilhando um pouquinho dessa história. E eu falo assim que... eu sempre trabalhei com mulheres, né? Sempre trabalhei com vendas e tal. E quando a gente veio para Bauru, ainda estava na pandemia e eu queria recomeçar, né? Só que assim, eu sempre trabalhei com treinamento presencial. E aí eu falei assim, poxa, quando você muda para uma cidade, de estado no caso, e ninguém te conhece, para você começar do zero treinamento, sim, é muito difícil. Porque você fala assim, como você vai gerar credibilidade, né? Então, assim, tudo tem um começo. E é o que eu sempre falo para essas mulheres. Eu falo assim que tudo que é grande, um dia começou pequeno. Então, quando eu sentei para fazer meu planejamento, né, no final de 2021, que eu sempre faço planejamento do ano, eu senti muito no meu coração de compartilhar, né? De sim, chamar algumas mulheres para compartilhar. Porque eu vi assim, gente, tem muitas mulheres como eu, que está vivendo um momento que precisa recomeçar. Sim. E talvez elas não sabem nem como fazer isso. E aí eu convidei, né, 2 pessoas que eu conhecia, essas 2 convidou outras 2 e tal, e a gente fez com 6 mulheres. E aí eu coloquei justamente esse nome, recomeçar, replanejar, refazer, reconectar. Porque a pandemia tinha nos tirado isso. Sim. E é uma coisa que, assim, Nayara, eu acredito muito, que a conexão nos dá acesso. Sim. Então, assim, eu falei, a gente precisa retomar isso. Todo mundo estava fechadinho dentro da sua casa, com medo de se conectar. Sim. E eu falei assim, não, a gente precisa voltar a fazer isso. E aí, com aquelas 6 mulheres, eu vi, assim, o sonho sendo gerado de novo. Porque algumas tinham aberto seu espaço e na pandemia teve que fechar. E é uma dor muito grande quando você tem que fechar as portas de um estabelecimento. Sim. Né? E assim, muitas estavam ali assim, tá, e agora?
né? E eu falei assim, e agora nós vamos replanejar, né? Vamos planejar de novo, né? Vamos reconstruir. E eu falei assim, e reconstruir é mais difícil que construir. Porque se você fala assim, eu vou pegar uma casa e vou construir do zero. Agora, quando você vai ter que quebrar e reconstruir, é muito mais trabalho. Eu falei, mas é possível. E a gente foi fazendo isso. E aí, eu peguei aquelas 6 mulheres que estavam naquela sala e falei assim, olha, e a melhor forma de fazer isso é quando a gente ensina. Então, em março é mês da mulher. E aí eu falei para elas assim, então eu preciso de 3 mulheres aqui pra gente fazer um workshop. Mas como vai ser? Nunca palestrei. Eu falei, sempre existe uma primeira vez. E aí eu peguei, né, 3 mulheres. A Marili, que trabalhava com personal organizer, a Bruna, que trabalha com mesa posta, e a Camila, que é fotógrafa. E eu falei assim, olha, Camila, você vai falar sobre o olhar fotográfico por trás da foto, né? Porque ela tem uma sensibilidade muito grande para tirar foto. Eu falei, você vai falar sobre isso? A outra falou, você vai falar sobre os valores que tem a mesa posta. E você vai falar sobre a organização da vida e do negócio. E eu vou falar sobre recomeço, sobre autorresponsabilidade, eu vou impulsionar essa mulherada. Sim. Aí elas, meu Deus, e tal. Eu falei assim, não se preocupe. A gente vai começar a divulgar o workshop. E aí, em março, a gente fez com 31 mulheres. Olha só. Né, esse workshop. Aquelas mulheres que nunca tinham palestrado fizeram com muita excelência. E eu falo que dali surgiram outras coisas. Porque, assim, tudo precisa de movimento. Tudo precisa começar por algo. Então, eu lembro que ali, com aquelas mulheres, nós fizemos alguns sorteios. E uma das mulheres que estava lá, que era cabeleireira, Simone Alcaraz, ela me procurou. Porque ela precisava de uma mentoria. E ela falou, Bel, eu tenho muita dificuldade de câmera. Eu não consigo vir aqui. E eu sei que hoje meu negócio precisa. Hoje todo negócio precisa. Sim. E aí a gente conversando tudo, né? Eu passei algumas orientações, né, sobre a mentoria para ela. E eu falei assim, olha, só que não é só isso. Você precisa aprender a vender. E aí ela falou assim, pois é, mas eu não sei. Eu falei, ótimo. Então eu vou te dar de bônus, junto com a mentoria, uma imersão de vendas. A imersão ainda não existia. Poxa. Não aqui, né? Então, assim, mas eu sempre trabalhei com vendas. E eu, identificando a necessidade dela, vendi a imersão sem a imersão nem existir. Aí eu cheguei em casa e falei, pronto, então agora já tá vendida uma. Né? Porque eu sou assim, gente. Primeiro você vende, depois você cria. Aí eu sentei e fui desenhar a imersão, né? Como seria, o que nós trabalharíamos na imersão e tal. E aí eu falei, bom, então agora eu tenho que vender para outras pessoas, porque eu já vendi a primeira. E aí eu comecei a vender para outras pessoas. Eu falo assim que ela foi a pessoa que fez nascer a imersão. Hoje nós estamos na 12ª edição da imersão de vendas. Poxa vida. Né? Vendas 360. E são 12 horas de imersão. Então eu falo assim, essa imersão nasceu por uma necessidade sua e hoje ela já passou por muitas pessoas. Aí dali, né, de março, aí a gente fez em junho novamente, né? Aí nós fizemos em outubro, e de outubro para cá a gente vem fazendo todos os meses, porque eu vi a necessidade de uma manutenção. Sim, né? Então a gente foi fazendo, e em outubro, de fato, assim, nasceu a ideia do clube. Porque até então a gente fazia os workshops, a gente fazia alguns momentos com as mulheres. Sim. E aí eu falei, por que não ter um clube? Né? Por que não ter algo muito personalizado? Eu falo assim que eu fui 6 anos diretora Mary Kay. Tinha carro rosa, tudo. Aí eu falo às meninas, eu acho que essa essência rosa ainda veio disso. Já vem. Eu falo pra elas assim, eu saí da Mary Kay, mas acho que a Mary Kay ainda deixou isso aqui. E aí, assim, quando eu pensei no clube, eu pensei logo no rosa. E aí Sim. a gente foi fazendo, só que ele foi tomando uma proporção muito rápido. Sim. Porque, e eu consigo identificar o que houve, porque eu falei assim, gente, qual é a questão? A empreendedora, ela caminha muito sozinha, né? É uma jornada solitária, mas não precisa ser. Sim. Então eu falei assim, gente, eu quero que essas mulheres venham para um lugar onde elas vão ter acesso ao conhecimento, mas onde elas entendam que existem outras Sim. mulheres como elas, que sonham, que passam por desafios e tal, e ela possa se conectar. Sim, e serem acolhidas e acolher, né? Sim, principalmente. Exatamente. E entender, né, que é o que a nossa frase, né, tema ali também fala, que assim, você não tem concorrente, você pode ter parceiras. Ah, mas ela vende o mesmo produto que eu. E foi, no início, eu falo assim, foi uma quebra de paradigmas. Porque elas tinham muito isso. Ah, mas eu não quero sentar com a fulana porque ela vende o mesmo produto que eu.
Eu falei assim, Poxa. você sabe que você perde quando você não se conecta? Sim. E elas foram entendendo o valor que tinha das conexões. Sim. Independente se você vende o mesmo produto que eu falo assim que o seu diferencial, quem faz é você. Sim. Né? E você é única. Então a gente foi construindo isso. Então, outubro tivemos, novembro nós tivemos. E quando eu olhei para aqueles rostinhos ali daquelas mulheres em novembro, eu falei, gente, essas mulheres precisam de algo mais. Porque eu fui vendo assim, elas chegando e aquela sede e tal. E eu falei assim, elas precisam de um up. Elas precisam celebrar. E aí, em novembro, aconteceu uma coisa assim, que elas falam, Bel, eu não acredito que você plantou tudo isso na gente sem isso ainda existir. Eu falei, porque naquele momento eu vi o que era que vocês precisavam. Eu fui passando mesa por mesa e eu falei para elas assim, olha, nós vamos fazer uma festa em dezembro. Nós vamos fazer uma festa do Oscar Empreendedora 2022. Deus. E aí eu fui passando nas mesas e falando para elas, olha, vai ter uma escada. E nessa escada vocês vão descer de vestido de gala e vocês vão receber uma faixa Empreendedora 2022. E nós vamos fazer a calçada da fama com o nome de todas. E eu fui passando na mesa e gerando isso nelas. Quando terminou aquele café de novembro, eu virei para a Érica, né? Que a Érica é uma parceira que eu achei no meio do caminho. E eu falei assim, aonde em Bauru tem um salão com essa escada? Aí, não sei. Porque ela vende primeiro. Eu falei assim, mas agora elas já querem a festa. Sim. Né? E aí eu falei, não, mas eu já vi em alguma foto no Instagram que tem esse salão. E aí nós achamos o Hall Palace, que tem uma escada linda e tal. E nós fomos atrás do Hall Palace, fizemos a festa de Oscar, né? Então, assim, foram para 250 pessoas, que era o limite máximo, né? Porque ficou gente querendo ir e não tinha vaga, sim, né? Elas alugaram seus vestidos, fizemos aquela festa, assim, sim, maravilhosa. E foi muito interessante, porque algumas vinham e falavam assim, mas para que uma festa? Eu falei, porque a gente precisa aprender a celebrar. Nós estamos vindo da pandemia, nós estamos vivos, nós vamos celebrar esse ano que passou e o que está por vir. Sim, sim. Então, assim, foi algo assim fantástico. E dali, né, em janeiro desse ano, a gente estava com 200 mulheres, né, fazendo o nosso café. Então, em janeiro do ano passado, éramos 6, né? Até eu falo, sim, não é a novela, éramos 6, mas éramos 6, né? Enfim, e em janeiro desse ano, nós éramos 200. Olha só. E aí, em fevereiro, 400. E eu falei para elas assim, não existe limite. Sim. Porque quem coloca o limite é você. Porque o seu negócio é do tamanho que você acreditar. Com certeza. Eu acredito muito nisso. E você sabe que é até engraçado que vocês que não conhecem o clube ainda, vocês que estão aí no chat, vai lá. Qual é o Instagram do clube? @clube.empreendamaismulher. Isso. E o seu Instagram? Já deixa? Bel Held. O Held é HELD. Isso aí. E o meu, Nayara Bispo, com 2 P's. E, gente, é muito interessante porque, assim, realmente virou uma comunidade o clube. E de mulheres que se indicam o tempo todo. Inclusive, eu conheci você através da Tatiane Barroso, que ela é mentora e nails designer, assim, de alto padrão. Antes ela usava a Tatiane Alves, eu tô ainda construindo. Sim. Eu também minha manicure. Grande beijo para você, ela apoia esse projeto cultural também. Aproveita o Henrique, deixa o cardzinho da Tatiane Barroso aí já na tela para o pessoal seguir também o Instagram dela. E, gente, assim, é incrível que eu saí, ela tinha me convidado, como é que fala? E ela falou assim, Nara, você precisa ir na festa do Oscar. Só que assim, na ocasião, eu tinha algum evento que eu precisava estar e eu, enfim, não consegui ir. Ela falou, por favor, vai, é incrível, ela já tinha conhecido você. Ela falou que realmente você é essa pessoa, tipo assim, ela já tinha te colocado num patamar, assim, muito alto e surpreendeu. Porque realmente, quando você fala que você é especialista, né, em vendas e em conexões magnéticas, assim, é seu.
é seu. Eu sei que tudo é ensinável, mas tem coisa que já é da gente, né? E eu acredito que você sempre foi esse tipo de pessoa, de ter esse olhar empático para o outro. E assim, gente, é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade, aproveitem, que essa mulher de fato é magnética. E eu achei incrível, porque eu lembro que eu estava encerrando o ano, e eu peguei e eu pensei nisso, veio muito forte em mim. Eu sou uma das seguidoras de Pablo Marçal, já te encontrei em várias lives aí. E eu senti que esse ano a energia vinha de um girassol. Olha só que maluquice. E eu falei assim, poxa vida, eu tô sentindo essa energia, eu tô sentindo a energia do amarelo, do girassol. E eu tinha absoluta certeza, Bel, que o ano de 2023 seria um ano de decisão e principalmente de conexão. Eu tinha certeza absoluta. E logo mais eu vi o girassol no grupo sendo o símbolo dessas mulheres empreendedoras aqui de Bauru, que eu acredito que muito em breve não vai ser mais só Bauru, porque... né, estamos aí com mulheres já vindo de fora, né? Sim, hoje a gente tem, né, muitas mulheres vindo da região, né? Então, assim, Pirajuí, Agudos, Lençóis Paulistas, Barra Bonita, Jaú, Dois Córregos, Ourinhos, Marília, Balbinos. Então, assim, tem muitas mulheres da região que vêm, né? Hoje teve uma de Piracicaba, falou que no próximo ela quer vir, né? Já quer saber a data. Então, assim, e é interessante porque me perguntaram uma vez, assim, quanto você investe hoje em tráfego pago para divulgar o seu evento? Eu falei, nunca fiz. Olha só. Mas aí a pessoa até me fala assim, mas é impossível que você tenha conseguido atingir todas essas mulheres sem você fazer o tráfego pago. Aí, eu até lembro que o dia que eu dei a entrevista pro Bira, a filhinha dele perguntou, e aí eu falei assim, né, como funcionava quando não tinha internet? Né, que a perguntinha dela foi bem assim, como você fez para colocar 400 mulheres lá? Eu falei assim, a resposta é, como funcionava quando não tinha internet? Você gerava valor e um falava para o outro, e falava para o outro, e falava para o outro, e elas foram chegando. E uma coisa que eu tenho muito no meu coração, que eu falo para Deus assim, Deus, traz até mim as mulheres que precisam daquilo que eu tenho. Olha só. E elas foram chegando. E é interessante porque essa é a fala delas. Sem elas, às vezes, saber que eu falo isso, elas vêm e falam assim, nossa, você era o que eu precisava para esse tempo. Olha só. Porque eu já estava desistindo do meu negócio, porque eu estava desanimada, e aí eu encontrei o clube. Né? Então, é muito isso. Porque eu falo que o empreender, Nayara, ele é só a cereja do bolo. Sim. Ele reflete como você está por dentro. Sim. O seu negócio é o seu reflexo. Então, eu falo que é muito mais do que só aprender ferramentas para alavancar o negócio. São vários pontos que a gente trabalha dentro do clube. Sim, sim, com certeza. E é muito bonito isso, porque eu acredito muito em propósito. E assim, é visível, assim, que você já sabe qual é a sua identidade, você já sabe a que você veio, você já entendeu o que você precisa fazer. E a sua missão, e eu falo isso muito, eu falo isso demais, assim, no meu Instagram, e eu sinto, nem perguntei pra você, não vou fazer essa pergunta porque eu tenho certeza que é. Mas assim, a minha missão hoje é abraçar o meu propósito. E eu sinto isso de você. E eu sinto que Deus, ele tem um carinho tão imenso com você que você nem precisou de tráfego pago. E a gente sabe o quanto é difícil vencer com conteúdo de valor hoje na internet. Gente, é muito difícil. Então, assim, você não só perpetua esse valor, você transforma a vida, você lápida, né, todas essas mulheres aí, você ativa pessoas que estão desanimadas, que eu acredito que eu sou empreendedora, sou mãe solo, e eu sei que existe muita disputa nesse nosso meio, e junto com a Bel, com a verdade da Bel, e dessas 6 mulheres, né, a Érica, eu não sei qual é o nome da outra. A Érica Gomes, que é sempre, né, a nossa parceira. E hoje a gente tem as apoiadoras do clube, né? Que são várias mulheres que estão ali ajudando a fazer o negócio acontecer. Porque eu falo, gente, ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém é uma ilha, né? Então, assim, foram chegando mulheres. A Érica eu falo assim, que a Érica foi um presente de Deus para mim.
Porque, na verdade, Nayara, eu falo assim, você segue o Pablo e é algo que ele sempre fala, e eu falo, gente, como é real isso? Que o nosso propósito está alinhado também, né, aos nossos maiores bloqueios, né? Sim, Enfim. sim. Então, assim, eu tive sempre, assim, muita dificuldade com pessoas. Passei, assim, por muitas situações, Puxa. assim, de me ferir com pessoas. Sim. Então, assim, antes de vir para cá, para Bauru, eu tinha passado por algumas experiências, assim, que não foram muito legais com pessoas, e eu tinha me fechado. Então, assim, eu não estava indo mais para a internet, eu falei, não quero mais trabalhar com pessoas e tal, e parei. Então, eu fiquei um tempo parada. Sim. E quando eu vim para cá, que eu sentei para fazer aquele planejamento, e Deus falou para mim, agora você pode voltar, né? E eu falei assim, e agora? Porque eu queria voltar. Algo em mim gritava para voltar, mas algo em mim olhava e falava, eu vou me abrir novamente para pessoas. Sim. Né? Então, assim, quando eu vi aquelas mulheres chegando, ao mesmo tempo que eu me alegrava em ver as transformações delas, eu pensava assim, meu Deus, como e agora? vai ser? Porque eu estou abrindo a oportunidade de ser ferida por pessoas de novo. Olha como é intenso isso. Sim, porque sim. assim, foi um bloqueio que estava totalmente ligado ao meu propósito. Sim. E elas foram chegando, e eu olhava e eu falava, meu Deus, e agora? E agora? E acontece. Eu Sim. falo que pelo meio do processo, até para tudo isso nascer, foi muito interessante. Porque assim, quando a gente estava com um número pequenininho, né? Aliás, minto. Antes disso tudo, eu procurei algumas pessoas em Bauru que faziam trabalhos com as mulheres, alguns projetos e tal. E eu tentei me conectar com algumas pessoas, mas elas não deixavam, não tinha acesso. Sim. E aí eu falava assim, nossa, gente, a pessoa não dá acesso, eu não consigo conectar com ninguém, né? E aí, por outro lado, muitas pessoas falavam assim, Bel, mas você pensa assim porque você veio de fora. Aqui no interior é diferente. Mas aí eu sempre acreditei que tudo começa em nós. Sim, e aí eu falei, sim. Deus, se o Senhor me trouxe para essa região, para essa cidade, é aqui que vai acontecer. E se não tem ninguém querendo fazer, eu preciso fazer. Sim. E aí, né, e eu ficava assim, sempre tentando buscar alguém para conectar e fazer junto. E aí um dia, eu escutei a ministração, né, de Abraão, falava, né? Sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele pega e leva Ló junto. E aí ele vai para a terra. E ele já estava na terra, mas ele não conseguia ver. Aí quando Ló sai, se desvincula dele, aí Deus fala assim, olha para cá, você já está na terra. Sim. Só que enquanto estava uma pessoa que não era para estar ali, as coisas não aconteciam. Sim. E aí Deus falou para mim assim, para de buscar pessoas para fazer o que é para você fazer. Nossa, olha, me arrepiou. Porque existem coisas que é para nós. Sim. E a gente está sempre buscando alguém. E tem Sim. hora que não é para alguém, é para você. Justamente. E aí eu falei, então eu vou começar. E aí a gente foi começando. E assim, eu fui me surpreendendo, porque quando fala que quando é algo que é para ser seu, ela flui naturalmente. Exatamente. Né? Teve processos pelo meio do caminho, teve críticas, teve. Dificuldades. Teve falhas? Teve muitas. Porque eu falo assim, gente, eu não sou especialista em eventos. Sim. Então, uma coisa eu falo, isso é até uma coisa que eu compartilhei com poucas pessoas, porque eu falo assim, uma coisa é você fazer um evento para 6 mulheres, para 30, 50. Quando esse evento começou a crescer, eu ainda queria fazer tudo assim, aos colocar mínimos. a minha mão. É porque eu gosto de fazer mimos, eu gosto dessa coisa assim. Eu não queria fazer assim, elas entrassem numa sala e fosse simplesmente um auditório. Porque eu queria colocar essas mulheres na mesa. Porque a mesa conecta. Sim. Quando a gente senta numa mesa, eu não sei se você, não interessa se você está começando agora a empreender, se você já é dona de uma loja, se você já tem funcionários, é todo mundo igual. Então, a mesa conecta e te proporciona igualdade. Então, assim, o nosso café sempre tem mesa. Sim. Por quê? Porque é sobre isso, é sobre o que isso representa. Então, eu queria continuar fazendo assim. E aí, o que aconteceu? A gente falhou. Por quê? Porque a gente não conseguia fazer. Então, por exemplo, fizemos o de outubro. Quando foi em dezembro, nós tivemos um problema na lista de entrada.
né? Teve muitas críticas também. Né? Aí nós tivemos em janeiro 200 mulheres. Nós fomos fazer toda a gestão assim, sem terceirizar, porque nós queríamos fazer o melhor. Vocês são parte total disso. Só que aí, 200 já foge a proporção de você conseguir fazer. Você precisa terceirizar. Porque eu vejo isso, essa é a falha também, né, de muitas empreendedoras. É o momento de dor que ela precisa deixar de ser o fazedor e passar e estratégico, né, a terceirizar isso. Então foi um processo para a gente também nisso, porque aí em janeiro a gente falhou, a gente teve uma falha de gestão na parte de quantidade de comidas para o café e tal. Aí falhamos. Aí algumas criticaram, outras continuaram. Aí quando eu virei em janeiro e a gente estava em 200, tinha dado essa falha e tal, e eu virei no final para elas e falei assim, nós vamos fazer para 400, nós vamos dobrar. E aí elas olhavam para mim e falavam assim, a Bel é louca. Cara, eu vi na cara delas isso. E eu falei, é possível fazer. Porque se cada uma trouxer uma, a gente faz. E quando eu vi ali no Santa Felicidade, né, assim, 7 horas da manhã, uma fila dando a volta no quarteirão, gente, aquilo ali, assim, para mim foi assim, porque eu tinha visualizado aquilo na minha mente. Eu falei, ainda até falei pro rapaz que vai filmar, falei para eles assim, ó, elas vão estar com uma sacola rosa no braço, vai ter uma fila em volta aqui do quarteirão, você vai filmar essas sacolas assim, e aí eu chamei o rapaz do dono e falei assim, ó, nós vamos segurar um girassol e a gente vai balançar e tal. Quando eles me entregaram a filmagem, eu chorei, porque eu falei, era o que eu vi. Falei, gente, eu vi isso antes disso acontecer. Então, assim, tudo que é gerado dentro de nós, é o que eu falo, assim, tudo que um sonho precisa para se tornar realidade, é alguém que acredite nele e tenha coragem de fazer ele se tornar real. Eu acredito muito nisso, Bel, e eu vou até voltar 2 passos aí para sintetizar, que eu gostaria de fazer um programa com você pelo menos por mês, porque é muito conteúdo. É muita coisa. E assim, são assuntos que de fato me aquecem a alma, sabe? Porque eu acredito muito nisso, quando você disse sobre a questão de Deus e sobre essa pregação, né, de Abraão. Eu penso muito nisso e isso é algo que eu sempre levo também no meu Instagram, que Deus ele vai gerando no secreto, dentro da invisibilidade dele, aquilo que ainda você não está pronto para receber. Então não espere as pessoas concordarem com você, não espere as pessoas acharem que você está no melhor momento, né, das suas ideias, porque você vai ser taxado de louco, de iludido, de blogueirinho, entre muitas outras coisas. Mas eu sempre falo, se a aprovação é o que te move, a rejeição é o que te para, nada pode parar. E você, Bel, você não parou, mas por quê? Porque você abraçou firme o seu propósito, que é de levar a verdade da sua vida, daquilo que significa para você, para todas essas mulheres dentro de casa, que poderiam estar fazendo outras coisas, porque hoje em dia a gente tem um Instagram que muita gente acha que no Instagram é de graça, gente, não é, ele cobra a sua atenção. Ele cobra a sua atenção, ele cobra o seu tempo. E se você não se preocupar em nutrir a sua fonte de algo de fato, de valor, de algo genuíno, você não sai disso. Então, qual é a pergunta hoje para você que está em casa? Você acredita que poderia estar alavancando melhor? Você acredita que você poderia estar gerindo melhor o seu tempo? Você acredita que você está no lugar que você gostaria de estar? Porque se você não gosta, é necessário mudar, é necessário fazer, e às vezes é você, a maior parte das vezes é você. Então eu estava conversando com um empresário ontem que ele falou, eu acredito que 95% depende da gente, 5% não. Eu falei, e dos 95%, quanto que a gente faz desses 95% que são de fato controlados por nós, né? E é interessante ver isso acontecendo, e eu acredito muito nisso. Se a sua visão deu conta de criar essa imagem, pode correr que Deus está atrás, Ele vai fazer. Amém. Através do seu propósito, né? E, gente, estamos chegando ao fim. Gente, estourou o tempo. e
E olha, eu fui atrás para saber o que estão falando de Bel Held, tá? Então a gente tem um quadro Conta Aí, eu vou te mostrar aí, vamos ver o que você tem a me dizer sobre. Bel, desde quando te conheci, você é aquele sorriso simpático de sempre, me conquistou e agradeço a Deus por estar ao seu lado escrevendo essa história de sucesso. Te amo, meu amor. Um beijo. Amém, né? E de fato, né, eu falo que pra gente fazer, né, algo, a gente precisa ter alguém do nosso lado, né? Sim. Que acredite na gente, que seja parceiro. E o Alex é assim, é a pessoa que compra as minhas ideias, né? As minhas mais loucuras, malucas. né? Porque assim, eu falo às vezes alguma coisa pra ele, ele olha e fala assim, você vai fazer? Vou. Então assim, vamos. vai. Né? Top. Então, assim, hoje eu tô aqui, ele tá lá com os meninos, né, me ajudando. Então, eu falo assim que hoje eu só consigo fazer tudo que eu consigo porque eu tenho ele junto comigo, né, segurando as pontas, me ajudando, né. Eu falo que ele é o meu porto seguro, porque eu sou super agitada e ele é super calmo. Falando nisso, usa essa câmera, dá um recado para ele. Era para ele estar aqui hoje. Pois é, né? A gente teve aí uns imprevistos, mas Okay. como se ele estivesse aqui, ó, mandando essa Bom, câmera. Alex, eu quero agradecer você, né, por você ser essa pessoa tão especial na minha vida, por você me ajudar, né, todos os dias, né, a vencer. A subir um degrau a mais, né, a continuar, mesmo os dias, né, difíceis, né, porque a gente é um turbilhão de emoções, né, você sempre tá ali como meu porto seguro. Obrigada, viu? Eu te amo. É isso aí. Alex, muito obrigada. Eu mandei mensagem para ele hoje cedo. Ele nem visualizou, quando foi agora, a gente já estava no meio de uma gravação, já chegou o Conta Aí dele, Alex. Então eu agradeço aí a oportunidade que a senhora Bel Held me deu de estar aqui conectando com ela. Foi mais de uma vez que a gente se falou presencialmente hoje. E assim, você só aumenta a minha felicidade de estar perto de você. E, gente, ela trouxe um monte de presente para mim. Camiseta do Clube Empreenda, vou até abrir aqui. Pois é, né, gente? Chaveiro, bloco de notas, essência. Olha, gente, eu trouxe tanta coisa pra ela ali, ela tá abrindo a camiseta, mas eu trouxe aqui, ó, bloquinho, calendário, o chaveirinho do clube, a nossa camiseta, com esta frase atrás que eu falo que faz todo sentido, né? Nossa, e é o que eu acredito. Ser luz não se trata de quem brilha mais, mas sim de quantas vidas você ilumina no caminho. É isso aí. É sobre isso. Então, a gente precisa entender isso. E hoje também eu trouxe aqui, gente, olha só que fofo. Esse aqui é o nosso aroma do clube. Eu falo que isso aqui a gente lançou agora no nosso evento. E quando as meninas levaram para casa, os stories no dia seguinte foi: ai, que delícia acordar com o cheiro do clube. Que ótimo. Né? Então, assim, foi muito legal isso, assim. Então, eu trouxe esses mimos para você. Eu agradeço. Né? Pirulito da Vila do Pirulito. E aqui dentro dessa caixa, não é algo do clube, mas é algo meu. Ah, né? Olha só. Aqui tem, né, um copo, né, da Bel Held. E aqui dentro tem um presente para você também. Laranja, gente. Essa mulher, olha, se você inspira. Você tem noção da responsabilidade? Ai, meu Deus. Pois é. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, esse aqui, ele é bem Tá com forte. dificuldade ali, gente. Ai, vamos lá. Eu trouxe para ela, gente, um presente. Aqui já é seu Insta. Isso. Como eu falei para ela, né, nós temos aí, né, a imersão Vendas 360, nossa 12ª edição. E eu trouxe, né, uma vaga ali para ela, VIP, né, da imersão. E é algo assim que tem transformado vidas, porque assim, não se trata só do conhecimento. Porque eu falo que hoje o conhecimento ele é muito commodity, né? Você entra no YouTube tem, você entra digita no Google tem. Qual é a grande diferença da imersão? São 10 horas a gente trabalhando a prática e as folhas mais importantes são em branco da apostila, porque é o como. Como eu vou trazer isso para o meu negócio, Bel? Sim. Como eu faço isso minha acontecer para realidade, mim? né? É isso, porque não se trata de conhecimento. Se trata de colocar em prática, né? Com certeza. Olha, Bel, eu tô assim fascinada. Muito obrigada pela presença.
Sobretudo fica aqui, gente, eu tô cheia de presente para vocês que querem também participar da imersão com a Bel Held. Vai lá no Instagram dela, entre em contato, fala que viu aqui no Sobretudo. Eu super agradeço a audiência de todos vocês, mulheres, homens, de Bauru, até gente de fora de Bauru que sempre tá aí cooperando, né, com a nossa audiência. Eu agradeço demais vocês. E que carinho, hein? Ai, muito obrigada, minha querida. E muito obrigada a vocês também. O Sobretudo vai ficando por aqui. Até a próxima!